Tem que chegar um pouquinho mais pra cá. Sim, sim. Então pra me arrumar aqui, ó. Tá? Esqueci de fazer um negócio. Boa noite. Tirasse do... Não. Só pra não perturbar, porque cada vez que entra... Boa noite. O som tá legal aí? Alguém que tá vendo aí pode dar um joinha? Passei bastante frio hoje. É. Nossa. Então, boa noite, gente. Vamos iniciar mais uma live, tá? A gente encerrou Gálatas, toda a carta na semana passada. A gente leu do primeiro capítulo até o último, né? Gálatas do 1 até o 6. Tentou extrair o máximo daquela carta de ensinos. Ela é uma carta muito rica, muito cheia de detalhes. Ela é um divisor de águas para quem acredita na igreja em graça, né? Como se procedia na lei, como se procede na graça. Então, dentro da carta de Gálatas, a gente já veio pincelando algumas coisas a respeito do batismo, né? Mostrando alguns detalhes. Hoje há uma confusão muito grande dentro desse assunto. Existem as pessoas que praticam, nós vamos falar sobre isso hoje, né? Que é o batismo. Existem pessoas que praticam hoje, tem pessoas que não praticam mais. Alguns tiveram o entendimento de continuar fazendo, outros têm o entendimento de não ter mais a questão do batismo nas águas. É um assunto que a gente respeita o pensamento de cada um. Nós vamos colocar aquilo que nós temos entendido, né? É certo? É errado? Tem necessidade? Não tem? O que a palavra nos fala sobre batismo nas águas? O batismo nas águas, hoje esse assunto, ele tem uma divisão dentro do povo cristão. Porque tem pessoas que acreditam que o batismo tem a ver com salvação, tem pessoas que acreditam que o batismo não tem a ver com salvação. Alguns têm o entendimento que o batismo nas águas seria como se fosse num exército, onde tu se alista e o batismo nas águas é uma farda que tu coloca. Esse é o entendimento de alguns. Outros têm o entendimento, como disse, como o Senhor falou aos apóstolos, ide por todas as nações, pregando o evangelho e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então muitos entendem que o batismo ele é essencial para a sua salvação. Faz parte da fé cristã. Ele faz parte disso. O que precisa ser analisado antes de tudo, né? O que precisa ser considerado, colocado em pauta? Qual foi o motivo a que Jesus foi batizado? Começar do princípio, né? Começa do princípio. Por que Jesus foi batizado? Porque João Batista, quando veio, batizava com água. Há algum mandamento para João Batista batizar com água? Existe alguma parte na Bíblia onde diz que João Batista tinha necessidade de batizar com água? Então, se você pegar na história judaica, por que João Batista veio batizando com água, lá você vai entender que o batismo era realmente um ritual. Ele tinha um ritual antes de João Batista, que era uma preparação para a guerra. Quando
havia um prenúncio de alguma guerra com o povo judeu, esse povo se purificava, fazia todo um ritual para ir para uma guerra. Existia a purificação dos animais fora do templo, havia uma bacia grandona, aonde ali eles mergulhavam o animal para ser sacrificado. Esse remete ao batismo de Jesus. Porque Jesus, quando foi batizado, ele é o cordeiro que foi mergulhado na água e limpo para ser sacrificado. Eu não precisaria nem me estender muito falando dentro disso que eu estou falando agora. Como a própria palavra diz que Jesus fez o sacrifício perfeito, nós já não precisaríamos nem nos estender. Porque ele traz sobre si toda a maldição. Ele traz sobre si todo o jugo, todo o peso. Ele completa dentro dele tudo o que precisava ser completado. Por isso que quando ele morre naquela cruz, com os braços abertos, ele diz assim, está consumado. Então, quando ele fala isso, o que acontece? Todas as pessoas... Lembra que João Batista fala... Nós vamos ler. Nós vamos ler. João Batista fala... João Batista, está se referindo a ele, João Batista carne. Eu batizo com água para arrependimento. Mas o que virá depois de mim, batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Espírito Santo e com fogo. O fogo tem a ver com o quê? Limpeza, purificação. Isso é uma demonstração de que futuramente esse batismo do Senhor Jesus Cristo, ele ia nos batizar, nos lavar, como diz as Escrituras, e automaticamente nos purificar. Porque aquele que está em Cristo, o que acontece com ele? Ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Não diz assim, aquele que participa, a palavra não diz assim, aquele que se batizou é nova criatura, não. É aquele que está em Cristo é nova criatura. Então nós vamos ler, vamos pegar pelo começo, vamos pegar Mateus, né? Se você que estiver lendo e quiser participar desse momento, abra a sua palavra aí e vamos ler junto. Vamos tentar desmistificar um pouco isso, respeitando a cada um que pense diferente de nós, tá? Esse é o nosso entendimento que a gente tem hoje. A gente está demonstrando aqui por que hoje a gente questiona muitas coisas que a gente aprendeu, tá? Antes de ler aqui, a gente vai chegar a algumas questões que às vezes já está na ponta da... primeiramente, boa noite, né? Boa noite a todos, tá? Paz seja convosco. E o que a gente vai falar agora não é algo sem propriedade. Nós estudamos bastante, nós averiguamos, nós criamos de uma forma anterior, porque fomos convencidos a crer dessa forma. Tem que existir um porquê. Então nós vamos dar agora o porquê. Aí, faça uma análise do completo, do vídeo todo, para depois fazer uma crítica. Não dá de... o assunto é esse, nada a ver, é do diabo. Não, espera, ouve, porque também eu falava que era do diabo. Mas um dia eu dei ouvido, né? E a análise, você é maduro, eu sou maduro, todo mundo é maduro, você tem uma Bíblia na mão, você pode conferir. E diz, não, realmente tem um fundo de nexo, e vai deixando o próprio Deus te evangelizar nessa área. Tá? Mas vamos ler. Mateus 3, capítulo 3, do verso 11 em diante. Tá? Vamos narrar duas passagens onde acontece o batismo de Cristo. Uma narrada por Mateus, outra narrada por Lucas. Mateus, não sei se foi testemunho ocular, eu acho que nesse quesito não, né? Do batismo não, né? Não. Ele foi ganho depois, né? Lucas, com certeza, não foi testemunho ocular. Ele captou de algumas outras fontes. Versículo 11. João Batista falando, eu vos batizo com água para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu,
cujas sandálias não sou digno de lavar. Ele vos batizará com água também. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu estou lendo bem pausado para você crer no que está escrito. Tá, volta um versículo antes ali. O que ele diz ali? Eu vos batizo com água. João Batista falando. Para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim... Olha o que ele fala sobre aquele que vem depois dele. É mais poderoso do que eu. Então quer dizer que se ele é mais poderoso, automaticamente ele está dizendo, eu batizo com água porque a minha limitação é essa aqui. Isto. E o É chamado dele foi esse. É até aqui que eu posso chegar com vocês. Agora, aquele que vem depois de mim... Cujas sandálias não sou digno de lavar, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. A sua pá ele tem na mão, ele limpará completamente a sua eira, recolherá o seu trigo no celeiro, ele sabe quem é, mas queimará a palha no fogo inextinguível. Deixa eu ver isso aqui. Detalhe, pergunta. Tá, lá vem Jesus, agora veio Jesus. Tá, pode falar. Quer Não, pode ir. Por esse tempo, então ele primeiro anunciou Jesus. Agora Jesus chega no cenário. Por esse versículo 13. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Ele, porém, João Batista, o dissuadia dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu, vamos ver o que Jesus respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele o admitiu. João Batista concordou. E por que toda a justiça? Porque Jesus ia justificar a gente, não era? Claro. Então, mesmo que ele não precisasse, mas ele ia justificar. Então, nós vamos chegar no raciocínio, né? Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe se abriram os céus, e viu o Espírito Santo descendo como pomba, vindo sobre ele. Eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Vamos para Lucas, tá? Depois nós comentamos, pode ser? Pode ser. Já abre lá e já... Lucas 3. Lucas 3. Vai narrar o mesmo episódio, agora reportado por Lucas. Vamos lá, vamos ver se é diferente daqui, ou tem alguma semelhança. Similaridade. É o aparelho aqui. É o aparelho? Tá. Vamos lá. Qual o versículo que eu falei? Do 15 em diante, né? Isso. Estando o povo na expectativa e discorrendo todos no seu íntimo a respeito de João, se não seria ele, João Batista, porventura o próprio Cristo, disse João a todos: eu, de novo, na verdade vos batizo com água, mas vem um que é mais poderoso do que eu. Pode, só Vamos lá. uma pincelada aí. Pode observar que João está o tempo inteiro falando, ó. Eu, João, batizo com água. Pode observar, João está o tempo inteiro falando isso. Eu batizo com água. Olha, tanto lá em Mateus como agora em Lucas, João está fazendo questão de frisar isso. Se fosse uma prática que continuaria, que Jesus continuaria, ele dizia: eu, João, estou fazendo aquilo que vai ser feito sempre, que é o batismo nas águas. Não, João faz, ele puxa para si. Eu, João, batizo com água. Mas, ó, tem o mas. O mas ele separa. Ele tira para cá um lado e joga para lá o outro. Mas aquele que vai vir depois de mim, que é mais poderoso que eu, se ele é mais poderoso, automaticamente ele não vai utilizar os mesmos artifícios que João usa. Porque João está na carne, João é carnal. João vai lavar um corpo que vai perecer. Mas ele não vai lavar o corpo. Jesus veio para quê? Para salvar o quê? O corpo ou a alma? Ou o espírito? Jesus vem para salvar o espírito. Então o batismo de Jesus é necessariamente diferente do batismo de João.
Porque Jesus não veio para salvar o corpo. Lembra que nós lemos Gálatas, todos os capítulos, principalmente Gálatas 5? As obras da carne são conhecidas, um monte de tranqueira. Então a carne não se salva. Carne e sangue não herdam o reino de Deus. Então Jesus veio nessa terra para mostrar que o homem, ele é espírito e carne. Gálatas 5, o apóstolo Paulo diz que o espírito e a carne são opostos entre si. Há uma briga, a carne faz o que é o mal, o espírito que é o bem. Então, se eu partir desse princípio, eu dar um banho nessa carne, tenta pensar junto comigo o que eu estou falando. Eu dar um banho nessa carne vai continuar sendo má. Ela não vai se tornar boa, porque a carne não é boa. A carne é má. Ela vai continuar fazendo as obras erradas. A carne milita contra o espírito. Então, mas o Frank vai terminar de ler. Mas depois nós vamos pegar o capítulo de Romanos, aonde nós vamos mostrar ali o que Jesus batizou em nós. Se foi a carne ou foi o espírito. Tá? Vai seguir. Só lembrando que Jesus vai vir fazer uma obra na cruz. Né? A obra dele está toda na cruz. Né? Só queria ressaltar isso. Lá na frente você vai entender o porquê que eu disse isso. Versículo 16. Disse João a todos: eu, na verdade, vos batizo com água, mas vem o que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então repetiu a mesma coisa. A sua pá ele tem na mão para limpar completamente a sua eira, recolher o trigo no seu celeiro, porém queimará a palha em fogo inextinguível. Assim, pois, com muitas outras exortações, anunciava o evangelho ao povo, que era o evangelho do reino de Deus, né? Não era o da graça ainda, o João Batista. Batismo de Jesus, vai repetir a mesma coisa. Quer que leia? Não tem necessidade. O povo conhece, né? Não tem necessidade. Então, já lá nos evangelhos, Jesus já falava sobre que quem nos lavaria seria a sua obra e a sua palavra. Ela quem tem o poder... Aqui quem falou, na verdade, foi João Batista, não foi Batista, Jesus. não. Ele não falou dele mesmo, né? João Batista. Então lá, Jesus já, para Nicodemos, Jesus já fala que era necessário que ele nascesse de novo da água e do Espírito. Olha só, da água e do Espírito. Por que ele falou isso? Quando ele fala isso para Nicodemos, Nicodemos leva para que lado? Lado carnal. Nicodemos assim, então eu tenho que voltar para a barriga da minha mãe? Ele disse, não. Por quê? Porque o ensino de Jesus agora, a água que Jesus está falando ali remete à palavra que ele dizia. Lembra que ele fala para a mulher samaritana? Deixa eu usar um texto aqui que já vai dizer isso aí. Para a mulher samaritana, o que Jesus disse? A água que eu te der, ela dentro de ti fluirá como um rio de água viva. Ele está falando ali de uma água que é uma purificação interior. Que quem faz isso hoje é a própria palavra, é o Espírito Santo que faz isso em nós. E graças a Deus por isso. Efésios 5:26. A fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra. Olha o que ele assimila. Por meio da palavra. Porque assim, se eu não tenho conhecimento de palavra, eu posso mergulhar 300 mil vezes que a carne não purifica. No Rio Jordão, pode ser onde for. Eu nunca vou melhorar o meu entendimento. Porque quando eu começo a ler os evangelhos, quando eu começo a ler as cartas de Paulo, principalmente, a igreja, agora falando com a igreja, a minha mente vai limpando. A minha mente vai tirando tudo que é entulho, impregnado já da época do judaísmo. Então essa palavra, ela vem lavando. Por que eu digo isso para vocês? Algumas pessoas questionam assim, Paulo não foi batizado? Diz a palavra que ele foi batizado, mas a palavra em momento nenhum menciona que Paulo foi batizado nas águas. Pode procurar o texto lá, Atos 9.
Abre lá Mas você. dá-se a entender que era, né? Mas Não descreve, né? mas ela não descreve. Tanto que ali onde Paulo foi, na casa de Ananias, não existia nenhum rio, nada perto. Nada. E diz que Paulo, levantando, foi batizado. Então não há menção dele sendo batizado nas águas. Mas vamos supor que Paulo foi batizado nas águas. Ah, mas por que Paulo foi batizado nas águas? Porque Paulo estava entrando, junto com outros apóstolos, numa nova dimensão. Que era a palavra de Deus. Que era a graça. O Cristo ressuscitado. Então ali haveria o que neles? Uma transição de mente. A igreja cristã no passado, se vocês pegar, a igreja primitiva, ela ainda se reunia no pátio do templo. Jesus falou contra o templo, que ele destruiria aquele templo, e em 3 dias ressuscitaria, remetendo ao corpo dele e desmistificando aquele lugar. Estevão foi morto porque disse que o templo, Deus não habitava mais ali. E Paulo por 2 vezes disse que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Mas a igreja primitiva, com os apóstolos da lei judaica, que era Pedro, Tiago, João e todos os outros, ainda iam no pátio do templo se reunir. Eles ainda estavam em transição de mente até entender que Deus realmente não habitava mais naquele local. Ele agora passaria a habitar dentro do ser humano. Então veja, a igreja primitiva praticava esses atos. Se vocês pegar Atos 21, 24, aqui vai dizer que Paulo fez algo que Paulo passou a vida inteira dele pregando contra. Que foi participar de um ritual para raspar a cabeça, para que os judeus infiltrados no meio dos irmãos que estivessem lá em Jerusalém não matassem ele a paulada. Porque, Paulo, tu tá vindo para cá e a conversa aqui é que tu tá detonando Moisés em tudo que é lugar que tu passa. Então vem aqui, participa de um ritual com nós, para que tu não possa, para que esses irmãos não te peguem aqui e não te mate. Paulo vai lá e aceita e raspa a cabeça. Então se eu tivesse que partir para esse lado de que, se Paulo fez, Paulo praticou isso aqui também. E ele pregava contra. Por que que Paulo praticou? Porque Paulo disse assim, me tornei louco para ganhar os loucos, sábio para ganhar os sábios, me fiz de tudo um pouco para tentar ganhar alguns. Então quando Paulo faz isso aqui, ele faz numa ambição de ganhar alguém através dessa atitude. Só que automaticamente Paulo, quando está passando aqui, nessa época, ele está rejeitando todas essas práticas. Paulo está o tempo inteiro falando contra rituais. Ainda assim, ele poderia fazer porque ele era judeu. Né? Mas ele só fez porque ele era judeu. Embora ele não constrangeu os outros a fazer. Se fosse um samaritano, se ele quisesse fazer aquilo dali, eles iam quebrar ele a pau do mesmo jeito. Sim. Entendesse? Porque não poderia. Mas para ver como há uma transição de mente em tudo aquilo que eles fizeram. Então, para nós... O Atos 1:5, posso ler? Pode. Atos 1:5, tá? Jesus, já após ressurreição, ressuscitado, tá? Dando algumas instruções para a igreja começar a querer caminhar. Relatado pelo Lucas, né? Na carta que ele passa para Teófilo. Mas é um relato. Ali fala, olha só como a transição fica óbvia. Porque Jesus ali vai dar uma direção. E eles, no caminhar, a gente veja outras direções em alguns pontos. Olha só. Atos 1, vou ler o versículo 4 também. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou que não se ausentasse de Jerusalém, mas que aguardasse a promessa do Pai, o qual salientou ele. De mim ouvistes. Versículo 5. Porque João Batista, de fato, batizou com água, né? Entretanto, dentro de poucos dias, vós, os discípulos, os apóstolos, sereis batizados com o Espírito Santo. Então Jesus, gente, João fez assim. João também falou que ele faria isso. Agora chegou no momento de ele fazer. Na sequência da leitura de Atos, você vai ver várias vezes os apóstolos batizando pessoas. Sendo que o próprio Jesus
nesse caso, não mandou batizar nas águas, mas mandou aguardar o batismo do Espírito Santo. Uhum. E aquele seria o novo momento. Mas é como o Sander falou, numa transição, entende-se o quê? Entende-se mais ou menos. Depois as coisas é de glória em glória, de graça em graça, né? A gente vai entendendo, vai chegando a um raciocínio. Mas ali, se eles dessem ouvido totalmente, exclusivamente ao que Jesus estava orientando, matou a charada. Uhum. Não teria... Só, gente, então é o Espírito Santo, não é mais. João Batista falou, Jesus agora falou de novo, né? Acabou. Uhum. Não, mas eles ainda, o batismo que eles estavam se referindo era nas águas que eles fizeram. O eunuco, né, foi batizado nas águas. É. Pedro tentou batizar alguns gentios nas águas, Sim. sendo que o batismo veio em primeiro momento com o Espírito Santo. Parece assim, ó, não estão vendo. Mas vamos lá. Uhum. Um dos pontos também que dá para a gente entender bem claro, quando Pedro prega para a família de Cornélio. Que era uma família gentílica? Era uma família considerada gentílica e, como é que eu vou dizer, não seria aceita pela comunidade de Israel, porque era considerado como se fosse, sei lá, um povo samaritano, pecadores, não poderiam herdar a mesma salvação. Quando o Senhor começa a falar com Pedro que ele precisaria entrar na casa de Cornélio para evangelizar eles, que Cornélio era um homem bom e as ofertas dele estavam chegando diante de Deus, antes disso acontecer, o que Deus faz com Pedro? O Senhor já manda Pedro direto lá na casa de Cornélio? Prepara. Não. Ele prepara Pedro. Ele dá sonhos para Pedro. Fica visível que os apóstolos não estavam prontos, eles estavam num processo. Por isso que Deus, quando dá o sonho para ele, no sonho diz assim, ó, não tornes nada impuro aquilo que eu purifiquei. Falando para quem? Para Pedro, porque Pedro entraria na casa de Cornélio. 2 vezes isso aconteceu. E Pedro viu um lençol grande descendo com vários animais nas pontas. E Deus relatando para Pedro, não tornes nada impuro aquilo que eu purifiquei. Por quê? Porque se o Senhor mandasse Pedro direto na casa de Cornélio para evangelizar somente, Pedro não iria. Por quê? Porque o judeu na época não aceitava que outros povos pudessem ter acesso à salvação. Isso era ponto pacífico na época, não tinha conversa. Tanto que judeus, samaritanos e outros povos, eles não se batiam por causa disso. Veja a conversa com a mulher samaritana, de Jesus com a mulher samaritana. Ela não queria nem chegar perto dele, porque o judeu é de um jeito, o samaritano era de outro. O judeu não aceitava que ninguém. Por isso que Deus fala lá no Antigo Testamento que através de outros povos e de outras línguas, eu evangelizarei o meu povo. Uhum. Então, quando ele prepara Pedro para ir na casa de Cornélio, ele dá essa revelação para que Pedro não tornasse nada impuro. Quando Pedro chega na casa de Cornélio e começa a falar do evangelho para a família, o que aconteceu enquanto Pedro está falando? Eles são batizados nas águas? Não. Sim ou não? Não. Não. O que acontece com eles? Eles recebem o Espírito Santo. Espírito Santo. Aí Pedro, como tem aquela mentalidade da época judaica, o que acontece com Pedro? Depois que o Espírito Santo vem sobre... Quando eu recebo o Espírito Santo, que eu sou selado com ele, eu sou salvo. Se eu sou salvo, eu já não preciso de mais nada. Eu sou salvo. Não vai ser mais alguma coisa que vai me fazer ou justificar. não fazer não vai mudar mais, não mais, muda mais. Nada, não tem mais intuito nenhum naquilo dali. Pedro com uma mente ainda religiosa. Por que Pedro com uma mente religiosa? Porque Pedro pregava para judeus. Paulo pregava para quem? Paulo pregava para a igreja. Paulo pregava para a igreja da graça. Paulo pregava em graça. Pedro pregava para a igreja da lei. Então, Pedro, como tinha aquela mentalidade, o que aconteceu? Automaticamente, depois que eles receberam o Espírito Santo, Pedro diz assim, agora batiza eles. Só que se Pedro tivesse uma mente espiritual naquele momento, e se ele entendesse o que o Senhor falou para ele, qual é o entendimento que Deus deu para ele naquele momento, Pedro automaticamente faria assim, ó, já está purificado, né? Então eu não preciso
tornar nada impuro aquilo que ele purificou. Entendeu? Quem purificou foi o Senhor, não foi ele. Mas ele deu uma ajudadinha. Então o que acontece? O Senhor tirou do homem a questão da purificação. Por isso que Jesus diz que todo aquele que vem até ele, é ele quem purifica, é ele quem justifica. Não é mais nossas ações que nos purificam. Então, se eu consigo entender isso, carne e espírito, e que a minha carne não vai fazer nada de bom, eu já entendo bem claro que eu fazer alguma coisa com essa carne não vai adiantar de nada. Tem outros que têm um entendimento assim, mas é para mostrar para o mundo que eu estou me tornando cristão. Não é através de um batismo que eu me mostro para o mundo se eu sou cristão ou não, gente. O que mostra se eu sou cristão para as pessoas é como eu procedo depois de conhecer a Cristo. Eu continuo rancoroso da mesma forma, desejando mal, não respeitando autoridades, N coisas, vamos dizer assim. Então aquilo dali é que começa a demonstrar em mim mesmo, que não adianta eu querer mostrar para os outros se eu não mostrar para mim mesmo, que eu estou sendo nova criatura. Aí ela parte daqui, ó. Ô, Sander. É da mente. Não é mais de um banho. Porque daí se eu colocar no banho, a partir do momento que eu mergulhei, eu não poderia pecar mais. Mas tu continua pecando depois que tomou o banho? Continua. Porque a carne é falha. Então, como a carne é imperfeita, um banho nela não vai resultar em nada. Por isso que quando Jesus faz o sacrifício, diz em Hebreus que ele faz uma vez só. Uma única vez só. E o sacrifício dele é perfeito. Então todo aquele que está em Cristo, ele se justifica em Cristo. Talvez seja difícil de entender por conta da anos e anos recebendo um posicionamento diferente a esse. E aí, bom, mas parece até que é novidade. Não é novidade, nós lemos aqui coisa de 2000 anos atrás, né? E fica complicado de entender realmente. Mas quando você para, não, o que eu aprendi, o que está escrito, vamos para o que está escrito, vamos para o que está escrito. Se você se posicionar dessa forma, você vai conseguir deixar os seus olhos abrirem, né? Porque não é o que eu aprendi. Algumas coisas que você aprendeu está em linha com o que está escrito. E algumas coisas não está em linha. Então você precisa ver o que está escrito. Conhecer realmente. Nós estamos lendo pausadamente, né? Respeitando os pontos. Você está ouvindo isso. Você realmente tem nexo aqui, dali. Aí vai surgir um monte de questões. Mas lá, mas e cá. A gente vai chegando. Talvez se precisar fazer uns 2, 3 vídeos sobre esse assunto, a gente vai esgotar ele. Assim como a gente fez com Gálatas, né? Bem especificadinho. Outra coisa que os judeus... Por que os judeus... Eu acho que não sei... Acho que talvez com o próximo vídeo... Eu vou falar já. Por que um judeu, com a pregação de alguém, diz que o reino do céu está próximo? Venha-se batizado para a remissão dos pecados. Por que eles tinham essa consciência que eles precisavam realmente? Se não estava na lei de Moisés, estava numa tradição. Por que eles diziam, então o reino de Deus está chegando? Eu vou precisar ser lavado nessas águas para arrependimento do pecado. Eu tenho que me posicionar. Por quê? O judeu, aquela geração lá onde Jesus falou que naquela geração não passaria aquela geração sem que ele viesse e tal, era a que sofreria a justiça divina por ter matado os profetas. Sim. O sangue dos profetas cairiam sobre aquela geração do tempo presente de Jesus. Então, os judeus, sim, precisariam passar pelo batismo nas águas, porque simbolizaria num ato carnal, inválido, mas para a época era válido, porque a cruz não tinha acontecido ainda, que eles estavam se arrependendo pelo pecado dos pais deles. Era um simbolismo, era um ritual? Era. Era necessário? Sim, para aquela época, porque foi Deus que deu a direção para o próprio João Batista, para que anunciassem, evidentemente, que o reino de Deus estava chegando. Então, aquele povo judeu estava pagando a conta dos profetas, do sangue dos profetas. Vindo Cristo, sendo sacrificado pelos nossos pecados, tal, ele, em parte, completamente, ele morre também por todo aquele pecado, mas aquela dívida
o povo ia pagar. Aquilo que o homem plantar, isso. E ele tratava de uma forma diferente com o povo de Israel. Não trata assim com a igreja de Cristo. A igreja de Cristo, diz a palavra, que não passa por juízo. Mas ali existia Deus precisava honrar a sua palavra. Lá no começo, em Êxodo, quando ele estabelece a lei. Se obedecerem à lei, colherão as bênçãos. Se não obedecerem, colherão a maldição. Era uma colheita de milênios de maldição. Então ia recair por aquele povo na época de Cristo. Então por isso que precisava passar pelo batismo. Então todo judeu, sim, precisaria passar pelo batismo nas águas. Não ia servir muito, mas era um ritual necessário para aquela época. Como Jesus fala, precisa fazer toda a justiça, né? Sim. A justiça vai ser feita, gente. Eu também faço parte desse povo, eu também entro. E ele foi justiçado também na cruz. Ele também participou daquela condenação. Tanto da do povo de Israel, como a da humanidade no geral. Sim. Não é isso? Sim. Então, agora, em graça, aplique-se ao gentil que não tinha culpa de sangue de profeta, da lei mosaica. Não sei, pois é isso que nós estamos... Não sei não, na verdade eu sei. Mas é nisso que nós vamos trazer à tona aqui para vocês avaliarem também. E chegarem às suas próprias conclusões. Tem algum texto aí pra gente? Tem. Eu vou ler agora para vocês, se vocês quiserem acompanhar aí. 1 Coríntios. Tá? 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 10. Vamos ver o que o apóstolo Paulo fala aqui para a igreja de Coríntios, tá? Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes sejais totalmente unidos, sob uma mesma disposição mental e o mesmo parecer. A igreja de Coríntios, ela era uma igreja toda dividida, em todos os aspectos, tá? A igreja de Coríntios era uma igreja que era fã de carteirinha de rituais. Eles amavam rituais. Pegue você, leia as duas cartas de Coríntios, tanto a primeira quanto a segunda, vocês vão ver que eles amavam rituais. E todos os rituais que eles fizeram, Paulo questionou e se botou em contraponto todo aquele ritual que eles fizeram. Ceia, batismo, festas, costumes locais a respeito de véu, coisa nada. Paulo questionou todos eles, porque todos os rituais que Coríntios fez, todos eles fizeram de forma errada. Por quê? Vocês pegar povo judaico, e vocês vão ver que nos dias de hoje é assim que funciona. O ser humano, quando ele faz algo errado, quando ele está com a mente pesada, com a consciência pesada, ele tenta se justificar de alguma forma. O que ele usa para se justificar trazendo para dentro da religião? É um ritual. Depois que ele realiza aquele ritual, pega um culto de ceia. Você que participa aí já, ou participa de alguma instituição religiosa, como é que é o culto de ceia para você? Depois que você come aquele pão e toma aquele cálice de suco de uva, né? Tem muitos que depois que come aquele pão e toma aquele suco de uva, fica assim, ó. Missão cumprida. Parece que agora eu estou em paz. O ritual, ele causa no homem esse efeito. Só que o que acontece? Quando eu pratico o ritual e o ritual causa dentro de mim esse efeito, automaticamente eu estou derrubando o sacrifício da cruz. Eu estou dizendo que aquela obra feita uma vez só e perfeita, ela é limitada. Porque eu ainda preciso praticar alguma coisa para me justificar. E tu não precisa. Paulo diz bem claro em Efésios. A salvação vem por fé, não vem de vós, e isso é dom de Deus. E não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então Paulo fala bem claro isso. Ele remete tudo para a fé, tudo para a espiritualidade. Em Cristo nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, nada carnal. No Novo Testamento,
tudo é espiritual. Na igreja em graça, tudo é espiritual, nada é carnal. Entendeu? Não é porque eu sou um cristão hoje que a minha carne não vai ter doença. Vai ter. Vai passar por dificuldade de um monte de tipo. Vai ter aflição, vai ter... às vezes tu vai ver um ímpio conseguindo ganhar um baita salário e a coisa não anda. É normal, isso são obras da carne. O Senhor não está mais importando com a tua carne. Ele está preocupado com o teu espírito. Isso já também reflete ao assunto que nós estamos falando sobre batismo. Ele não está preocupado se tu está dando um banho nessa carne, porque ele não vai levar essa carne. Ele está preocupado se o que está sendo lavado é o teu espírito. Isso sim é o que é necessário. Se tu entende isso, tu é liberto em tantas áreas. Tantas coisas que... expectativas de Deus que Deus não vai fazer, em áreas que Deus vai fazer. Aí ele diz assim, ó, 1 Coríntios 1, a partir do 10, agora eu vou ler o 11. Caros irmãos, fui informado a vosso respeito, pelos da família de Cloe, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, e o outro, eu sou de Pedro, e o outro ainda, eu sou de Cristo. Ó, há uma divisão aqui. Vamos ver o que Paulo está falando aqui. Ora, acaso está Cristo dividido? Paulo fazendo essa pergunta. Foi Paulo crucificado em vosso favor? Paulo foi crucificado em favor deles? Não. Fostes batizados em nome de Paulo? Por que Paulo cita o batismo aqui? Porque a briga estava a respeito de crucificação e batismo. Concorda comigo? É o que o texto está dizendo aqui. 14. Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Aí está citando batismo de águas mesmo, de águas. Vou fazer uma pergunta para vocês. Reflete aí você que está escutando. Se o batismo nas águas fosse algo importante... Mandamento sem... Vocês acham que Paulo lidaria com o batismo dessa forma aqui, ó? Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós. Que isso, cara? Herege. Tu é um herege, Paulo. Como é que um apóstolo da igreja dá graças a Deus de não ter batizado? É porque chegou se o batismo é algo essencial. Para, dá uma refletida. Deixa essa palavra trazer um questionamento. Paulo está errado, então. Paulo não poderia ter falado isso aqui, em hipótese nenhuma. Descartando Paulo. Somos obrigados a dizer, Paulo, sinto muito, mas não vou seguir os teus ensinos. Uhum. Não tem lógica. Dou graças a Deus de não ter batizado. Ele deveria dizer assim, ó, graças a Deus que eu batizei, porque o batismo é importante. Mas olha a que ponto Paulo remete isso aqui. Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, a fim de que ninguém venha a alegar que foi batizado em meu nome. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me recordo se batizei algum outro. Olha o que ele vai falar agora. Esse texto aqui destrói qualquer argumentação nesse sentido. Versículo 17. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho por meio de palavras de sabedoria humana, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja isso aí é top. Esvaziada. Uhum. É sério demais. Só esse versículo aqui, ele derruba qualquer argumentação de qualquer pessoa que me fale sobre batismo. Porque Paulo está dizendo bem claro aqui, ó, eu não fui enviado para batizar, por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, ó, mas para proclamar o Evangelho, porque o que vai limpar... Paulo está dizendo assim, ó, vamos transliterar isso para os nossos dias, falando da nossa maneira aqui. Eu não fui enviado para jogar vocês dentro de um rio com água. Eu fui enviado para falar o Evangelho, porque o que vai libertar vocês é o Evangelho, não é um banho no rio. É basicamente o que está escrito aqui. É o que está escrito aqui.
Vou ler de novo para vocês entenderem, ó. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, ó, remetendo para a carne, não por meio de palavras de sabedoria humana. Não é humano a coisa. Em Cristo nada mais é humano, não é mais nada carnal. Para que a cruz de Cristo, para que aquilo que Cristo fez, aquela obra, abre Romanos 6, para que aquela obra que Cristo fez não seja anulada por causa de um banho. A obra que Cristo fez, ela é muito superior, ela é muito maior do que isso. Se eu reduzo tudo aquilo que Cristo fez naquela cruz, passar o que ele passou, morto da forma que foi, trazer sobre ele todas as transgressões, toda a culpa recaiu em cima dele, e eu reduzi isso a um banhinho. Se eu fosse, né, o Cristo, até eu ficaria chateado, dizer, poxa, passei por isso tudo aqui para purificar um povo, e agora eles querem dizer que o que está salvando eles é aquilo ali. E a obra que eu fiz não valeu de nada. Então o que Paulo está relatando aqui é isso. A briga de vocês aqui, Coríntios, é uma coisa assim... Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, porque para mim isso aí não é importante. O que eu quero mostrar para vocês é muito superior. Deixa eu ler antes disso o Hebreus, então. Pode ler. Pode ler. Eu deixo. Oh, glória a Deus. Eu deixo, velho. Hebreus 6. Hebreus 6. Hebreus 6. Olha só como é que o entendimento dele estava progredindo. A transição estava sendo feita e eles estavam chegando a um entendimento, como ele falou, unânime, né? Estava chegando a esse entendimento unânime. 6, versículo... É o 7. Versículo 1. Versículo 1. É. Por isso, vou bem devagarinho. Pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. O que é fazer? Pôr de parte. Como é que está na tua tradução aí? É que eu vou Não está aí? Está aqui no computador. Aí, Hebreus 6 lá. Pondo de parte. Mas daí agora eles descobriram que nós temos lendo no computador. Sendo assim, considerando conhecidos os ensinos básicos a respeito de Cristo, prossigamos rumo à maturidade, em algumas traduções, perfeição, sem lançar novamente o fundamento de arrependimento de atitudes inúteis. Eu vou ler na minha versão. É mais clássica. É mais clássica. Por isso, pondo em parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, o que seria? O que Jesus ensinou lá no começo, né? Deixemos levar para o que é perfeito. Então, existe algo mais perfeito? Existe. É uma caminhada. Não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas. Lembra que João batizava por arrependimento, né? E de fé em Deus. Versículo 2. Então é para deixar de parte o quê? O arrependimento das obras mortas. Versículo 2. O ensino de batismos. Aí ele vai tirando o homem de cena. Da imposição de mãos. Da ressurreição dos mortos. E do juízo eterno. É isso que está escrito. Então tu vai pôr de parte. Isso aqui já passou. Teve a sua... Assim como a lei, teve o seu período, teve a sua funcionalidade. Agora nós pomos de parte. Para quê? Para caminhar para o que é perfeito. Vai lá. É Romanos 6? Quer comentar? Não. O texto já se diz por si só. Mas aqui, ó, só em 1 Coríntios, depois que Paulo fala aqui, 1 Coríntios 1, depois que ele diz aqui no versículo 17, porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho, não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não fosse em vão. No 18 ele diz assim, ó, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. O que é o poder de Deus? A mensagem da cruz ou o banho?
Estão entendendo por que que Paulo está dizendo que... Por que que vocês estão se importando com uma coisa se tem algo muito maior para nós nos preocupar? Que é realmente o poder de Deus. O poder de Deus em nós não é um banho. O poder de Deus em nós é a loucura da pregação da cruz. Aí ele está avançando porque é perfeito. Porque é perfeito. Ó, 19. Porquanto está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos homens cultos. Onde está o sábio? Onde está o homem culto? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus completamente insensata a sabedoria deste mundo? Considerando que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana. Porque volta lá para aquilo que Paulo está falando, não é humano a coisa, é espiritual. A sabedoria foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação de sua mensagem. Ó, foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio do batismo nas águas. É isso que está escrito aqui? Não. Não, ó. Foi do agrado de Deus salvar os que creem por intermédio da loucura da proclamação de sua mensagem. É a pregação. É a pregação. Olha o que Paulo está dizendo de novo no 17. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o evangelho. Para quê? Não por meio de palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja em vão. Quando eu tiro a cruz de cena e coloco um ritual, eu estou dizendo que aquele ritual está sendo ou igual ou maior do que aquele sacrifício feito na cruz. Eu estou destruindo algo que foi feito de uma maneira sublime. É o ponto crucial da pregação cristã. A obra redentora da cruz. Romanos 6. 6 o quê? Romanos 6 a partir do Posso versículo... ler, né? Pode, a partir do versículo 5, se eu não me engano. Porque se formos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua Mas ressurreição. começa do 4. Tá. Então vamos do 1. Pode ser. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? Para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. O que é o pecado aí que ele está dizendo? Permaneceremos no pecado. O que era o pecado? A lei. A transgressão da lei. Transgressão da lei. Então ele está se remetindo ao quê? À lei. Permaneceremos no erro da lei? Por quê? Porque a lei apontava o pecado. Então ele está tentando livrar o povo da lei na época. Mostrando para eles que o que eles estavam fazendo, se eles tentassem se justificar pela lei, estavam transgredindo a graça. Pode continuar. De modo nenhum. Como vivemos ainda no pecado, nós o que para ele morremos. Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Vocês estão ignorando isso? Continuo? Pode continuar. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque, se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Isso. Até aí tá. Vai não, o 7 também para finalizar. Porquanto quem morreu está justificado do pecado. Isso. Selou ali, né? Selou. Então o que ele está dizendo aqui? Aquele que está em Cristo, ele morreu para o mundo. O que está aqui agora, por isso que se você pegar as nossas lives passadas falando sobre Gálatas, você vai entender que nós somos salvos no Espírito, mas vivemos ainda dentro de um corpo de carne. Só que essa carne ela já está condenada.
Essa carne não vai ser salva. Nessa carne, como diz Paulo em Romanos 7, nela habita o mal. Ele diz assim, ó, o bem que eu quero fazer, eu não consigo, porque a carne não permite. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Até quando estarei nesse corpo? Entende por que lá em Gálatas 5 ele fala que eles são opostos entre si? Espírito e carne. Se tu compreender Romanos dentro dessa forma, tu vai entender por que nós somos batizados em Cristo na sua morte. Como nós fomos batizados em Cristo na sua morte, ali morre aquele que entende Cristo e aceita Cristo, ali morre o seu homem carnal. Não é num banho que morre o seu homem carnal, mas é naquela morte de Cristo. Quando ele morre lá naquela morte da cruz, ele está encerrando debaixo daquele ritual ali que ele faz, todo o pecado da humanidade. O Sander. Aí, não, mas a pessoa quer discordar e quer dizer, não, eu preciso ser batizado nas águas. Tá, lembra que nós lemos lá no começo que Jesus não precisava ser batizado, né? Porque não tinha pecado, né? Tanto que João Batista queria ser batizado por Jesus. E ele vai lá e se batiza. Quem que ele estava batizando ali carnalmente? Era Jesus de Nazaré. Era Jesus de Nazaré. Ele precisava? Não. Porque ele estava representando quem? Uma nação. É. Então ele estava batizando o povo já carnalmente ali. E espiritualmente na cruz. É por isso que João, quando diz, eu batizo com água. Mas o que vai vir depois de mim, que é mais poderoso que eu, o batismo que ele vai fazer com vocês, não vai ser esse aqui. Alguns discípulos de Jesus na época batizaram com água porque, enquanto Jesus estava na terra, até a sua morte, ele cumpriu toda a lei. Era necessário que aquilo se cumprisse. Então ali havia o quê? Rituais ainda. Se vocês pegarem Hebreus 9, vocês vão ver que todas as práticas de rituais havia um culto terreno, sacerdote terreno, rituais terrenos, tudo aquilo dali. Quando Jesus entra de uma vez por todas no santuário, uma vez por todas, e faz o que ele fez de uma vez por todas, ele elimina tudo. Ele traz sobre si agora. Agora é comigo. É a mesma questão assim, ou pegar assim tipo, como se fosse uma pessoa que tem muito poder, vamos dizer assim. Sei lá, um mega empresário. Tá tendo um problema lá de algumas famílias que não estão conseguindo se colocar num certo lugar, estão sem casa, sem teto, sem nada, e estão brigando com o governo, com isso, com aquilo, para poder ter alguma coisa. E de repente esse empresário, esse mega empresário vem, chega para aquelas famílias lá e diz assim, pode deixar para mim, não preciso mais vocês depender de governo, deixa que eu vou bancar tudo para vocês. O que Cristo fez mais ou menos foi isso. Ele chama tudo para ele. O que eu vou fazer agora, eu estou justificando vocês todos que creem em mim. Por isso que ele diz, todo aquele que crê não será confundido. E será selado com o Espírito. Porque basta a nós o crer. O realizar é dele. É ele quem vai falar dentro de nós o que precisa e o que não precisa. De que maneira que tu tem que proceder, de que maneira tu não tem que proceder. Como tu deve andar, como tu não deve andar. Só que ele não coloca, ele tira o peso da religião. Ele tira aquilo que a religião fazia com o ser humano, que era amordaçar e colocar dentro de um cabresto. Por isso que igreja, se vocês olharem na época, quando Jesus está falando lá em João 10, é chamados para fora. O sentido da palavra igreja é chamado, eclésia, é chamados para fora. Chamados para fora do arraial. Fora daquele ciclo vicioso. Que aquilo dali era um ciclo vicioso. Porque quando o homem começa com rituais, ele não se contenta apenas com o ritual. Ele vai para o segundo, vai para o terceiro, a hora que ele vê, ele está se enchendo de rituais para se justificar.
Aí é onde entra o ritual naquele sentido assim, ai, agora eu acho que eu estou melhor. Lembra do passado? Eu me lembro né, dos meus pais, avós, quando a gente participava daquelas novenas. O que era novena? Era um ritual. Para quê? Para justificação. Eu fazia aquilo dali, a grande maioria dos que praticavam aquela noveninha saiu dali aliviado. Assim? Saía dali assim, Uhum. ai, ai. Fiz a minha parte. Hoje eu fiz a minha Mas parte. olha só a parte pior disso. Não a questão da novena. Quando a gente fazia aqueles propósitos de oração todo dia ou tantos dias, nós ia, beleza, né? Tô mais espiritual. Uhum. E quando não ia, vinha uma culpa. E os outros que iam, eu tô aqui, que já não tá. Agora também vem para atrapalhar, depois o pecado entra, dá brecha. Uhum. E o cara fica naquela... uma falta de paz nisso, né? Uhum. Que é a carne tentando arrumar espaço no mundo espiritual. Bem assim mesmo. Bem assim. Então se vocês... nós podemos não, acho que a gente vai continuar na quarta-feira que vem a respeito desse assunto, para que algumas coisas que ainda de repente não ficaram bem claras, a gente possa esclarecer para vocês. Só deixa eu passar Jesus falou assim, ó, aquele que crê e for batizado será salvo. Tá correto o que Jesus falou? Naquela época, sim. Sim. Naquela Tá, época, mas o que ele estava falando? Ele estava falando de água ou estava falando de batismo do Espírito Santo? batismo no Espírito. Então estava correto o que ele falou. Aquele que crê e for batizado, Certo. batizado com qual? Com o batismo de Jesus, que era o das águas? Não, João Batista disse que não era água, era com o Espírito Santo e fogo. Então aquele que for crer e for batizado, será salvo. Uhum. Amém, glória a Deus. Não é o batismo das águas. Não, e assim, ó, tipo, esse texto de Marcos, né? Uhum. Marcos 8, não, agora 16:8, não sei se é, eu não estou bem lembrado agora. Nos originais, tá? Alguns estudiosos afirmam que esse texto não existe nos originais, tá? Do versículo, ele vai até o versículo... Vai até o 20, se eu não me engano, alguma coisa assim, 22. Até o versículo 9. Até o versículo 9 é o correto. Se eu não me engano, E depois é uma acrescentação. É uma acrescentação. Diz que não existe nos originais. Porque o que acontece? Os originais da Bíblia, eles estão assim, ó. Deixa eu pegar uma folha aqui para vocês entenderem. Se vocês pegar os originais, eles estão assim, ó. Existe uma escrita. Não originais, né? São cópia da cópia da cópia. O que tem de mais recente. Mas como estão muito velhos e já estão se deteriorando, esses cantos aqui, ó. Ó, tá vendo esses cantos assim, ó? Eles já estão queimados. Então fica um verso no meio. Ele está queimado aqui e está queimado aqui. Para que vocês possam entender. E tem os dizeres aqui no meio. Então esses cantos aqui que estão queimados, os tradutores tentam mais ou menos colocar dentro daquilo que eles imaginariam completar, né? Que o texto estaria dizendo. Entendeu? Mas não é realmente o que está escrito ali. É uma acrescentação. Para tentar tornar o texto certo. Então, essas cópias, vamos dizer assim, elas sofrem isso. Eu vi isso com alguns estudos de alguns, alguns judeus religiosos, onde eles mostram que lá realmente esses papéis, tem alguns ainda que até hoje ainda estão lá, que eles realmente são queimados nessas regiões aqui, e eles muitas das vezes têm que fazer estudos minuciosos e acrescentar alguma coisa ali para ver se vai bater realmente dentro daquilo com que eles pensam. Então fica-se um ponto de interrogação. Então, essa parte que o Frank falou agora... Está na acrescentação. Está numa acrescentação. Uhum. Entendeu? Mas seguindo essa linha, estaria correto. Só não dá de validar 100% por conta de ser uma acrescentação. Isso mesmo. Então, aqui, ó, se vocês pegar Hebreus 6, Romanos 6... Romanos 6 Romanos 6 e 1 Coríntios 1 é crucial para essa questão. Elimina por completo essa situação. Para quem entende já as cartas de Paulo, para quem já está em concordância com Paulo, muitas pessoas, eu vejo alguns dizer assim, ó, mas então os outros apóstolos, João falou lá na questão do batismo, eu utilizo João,
Eu faço a pergunta para ti, João é apóstolo da igreja? Sim ou não? Se você me provar que João é apóstolo da igreja, aí eu concordo contigo. Mas João não é apóstolo da igreja. O apóstolo da igreja é Paulo. Fica bem claro, lê você aí. Gálatas 2. Lê o capítulo inteiro e você vai ver ali. Aos apóstolos judeus, lá daquela época, eles tinham um evangelho. A Paulo foi dado o evangelho da igreja. O mistério que esteve oculto por gerações aprove a Deus revelar a Paulo. Paulo revela as cartas à igreja. Então os nossos ensinos partem de Paulo. E se quiser seguir os dois, dá? Não tem como. Não dá. Não tem como. Daí você vai arrumar sérios problemas, porque daí você vai ter que acreditar em Tiago. Tiago diz que para poder ter fé você tem que ter obras. Se você pegar Paulo, Paulo diz que não precisa ter obras, você tem que ter fé. Então vai ficar uma disputa. Se você entender os apóstolos pregando para os judeus e Paulo pregando para a igreja, isso para você fica bem tranquilo. Clareou. Não tem problema nenhum. E você não condena Tiago porque você entende que ele estava pregando para um povo que realmente era cobrado aquilo ali. Eles se justificavam, era um povo de ritual. Lê Hebreus 9. Era um povo completamente apegado em rituais. Se tem uma coisa que esse povo gostava, era de ritual. A igreja de Corinto, pega ali você as duas cartas, vocês vão ver que eles amavam rituais. Só que o povo cristão atual também está assim, né? Ama rituais. Ama rituais. O povo cristão atual, se você ir na grande maioria dos templos hoje, eles usam lá candelabro, arca da aliança, como é que é o talit? Não sei. Talit? Aquele pano que eles botam por cima aqui, que é judaico, kippá. A igreja cristã judaica. É uma igreja cristã judaica. Paulo diz que nós não devemos praticar o judaísmo e eles estão o tempo inteiro. Por quê? Porque eles gostam do ritual. O ritual chama a atenção das pessoas. O ritual, carne gosta disso, a carne né? gosta. A carne ela ama um ritualzinho. A carne ela ama subir um monte para orar e depois que está lá em cima no monte orando, olhar para os outros irmãos e dizer assim, nós estamos em oração, vocês não. A carne ama estar em cima de púlpitos, tá lá de cima, o pessoal sentado lá em cima, ou cantando lá em cima, ou dançando lá em cima, e olhando para a igreja, e a carne está assim, olha, eu tenho condições de estar aqui, tu não tem condições. E muitas vezes os próprios líderes, ministros, dizem, para você chegar aqui você tem que estar em santidade. E daí a gente fica naquela pergunta, assim, mas acaso existe um mais santo que o outro? Existe base bíblica para isso? Se na carne nós estamos todos com problema, mas espiritualmente no Senhor... Somos perfeitos nele, né? Espiritualmente no Senhor, sim. Mas qualquer um, não é os que estão aqui em cima, os que estão lá embaixo. Porque eu estou pagando um preço de oração. Tira essa coisa da tua cabeça, isso aí não existe. São heresias pregadas para ti que tu acabou acreditando. Então o que acontece? Se você entender que em Cristo, você é nova criatura, não naquilo que o teu corpo pode fazer, mas em Cristo, você é nova criatura, você vai entender que o ritual para ti não vai servir mais. Não tem mais necessidade. E se alguém chegar para ti e perguntar assim, mas tu não fosse batizado? Eu sou batizado. Eu tenho certeza do meu batismo. Porque o meu batismo aconteceu lá naquela cruz. Lá foi um batismo perfeito. E na morte dele, ele me batizou junto com ele. Finaliza lendo o Coríntios de novo. Coríntios de novo? Mas tu tá mandando ou tu tá só pedindo? Aqui eu mando, né, Galo? Tá. 1 Coríntios... O finalzinho dele lá. 17, o próprio 17 em... 17, então. 1 Coríntios 1, 17. Antes ali Paulo está falando sobre uma briga que aconteceu. E o que essa briga estava se arremetendo? Vou ler do 10. Tá. Desobedeceu. Vou te desobedecer. Já que nós somos tidos como desobedientes, vamos... Rebelde, né? A partir do versículo 10. Suplico-vos, queridos irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no que falam, a fim de que não haja entre vós divisões. Antes,
sejais totalmente unidos sob uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Caros irmãos, fui informados a vosso respeito, pelos da família de Chloe, que existem discórdias entre vós. Refiro-me ao fato de um de vós afirmar, eu sou de Paulo, enquanto o outro declara, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, e o outro ainda diz, e eu sou de Cristo. Ora, acaso está Cristo dividido? Pergunta de Paulo. Está Cristo dividido, por acaso? Não está. Ele não está dividido. Foi Paulo crucificado em vosso favor? Não. Foi Pedro crucificado? Foi Apolo crucificado? Não. Fostes batizados em nome de Paulo? Foste batizado em nome de Apolo? Em nome de Cefa, de Pedro? Não. Olha o que ele está dizendo. Versículo 14. Dou graças a Deus por não ter batizado a nenhum de vós. Ele entendeu. Ali ele entendeu. Se realmente é algo tão importante como muitos afirmam que é importante, Paulo está dando um tapa na cara de vocês. E, se eu fosse vocês, nem acreditava mais em que Paulo fala também. Porque Paulo está dizendo assim, ó, dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós. Tu veja que na época de Paulo ali, nessa época da igreja ali, eles tinham um problema gravíssimo que era a circuncisão, né? Que eles tinham que lutar, para dizer, não é a circuncisão, é a cruz de Cristo, não é a circuncisão. Logo ainda na época deles entrou outro empecilho, né? Ao nível da circuncisão, que era o batismo, que começava, agora eu pertenço a esse povo, né? A circuncisão fazia o mesmo efeito, agora eu pertenço ao judaísmo. Aí ao batismo, agora eu pertenço Não, tu pertence porque ele morreu por você. Tu pertence porque ele fez o sacrifício. Em Atos 15, lá, quando dá aquela briga ferrenha lá, que Paulo é obrigado a pegar os irmãos, levar a Jerusalém, e chega lá junto com os outros apóstolos, assim, gente, nós precisamos colocar o que é necessário para os gentios, porque os judeus estão detonando tudo. E o que foi estabelecido? O que foi estabelecido é que vocês se abstenham da carne, do sangue, da fornicação e dos ídolos. E tem que batizar nas águas. Não, isso não tem. existe. Não tem mais nada, não tem mais nada. Se vocês fizerem isso aqui, vá bem. Então, é a gente querer dar ouvidos ao que está escrito, amados. Vamos ficar com o que está escrito e não do que nós aprendemos. Vamos confrontar o que foi escrito pelo que foi repassado para a gente. Vamos parar de ficar só comendo mastigado de boca dos outros. Vamos ler também, vamos ser responsáveis pela nossa vida cristã, né? E olha como é que o povo é. Olha como é que o povo é. Olha o que Paulo fala. Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vós, com exceção de Crispo e Gaio, a fim de que ninguém venha alegar que foi batizado em meu nome. O que o ser humano faz? Ele pega aquele ritual e ele transforma aquele ritual numa ação de salvação. E ele começa a se gloriar em cima daquilo. Em que sentido? O Frank foi batizado nas águas, eu não. O Frank chega perto de mim e diz assim, tu foi batizado nas águas? Eu digo, não, eu fui. Nossa, esse ano batizamos ali uns 10. Eu fui. Tu não foi. Só para te aprender. Eu posso participar da ceia, porque eu fui batizado? E tu não pode, tem que se batizar ainda. Tem que batizar base bíblica? Nada, nenhuma. Não existe. A fim... 16. É certo que batizei também os da casa de Estéfanas. Além destes, não me recordo se batizei algum outro irmão. 17. Porquanto Cristo não me enviou para batizar, mas para proclamar o Evangelho, não por meio de palavra de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Paulo está dizendo, eu não fui enviado para batizar. Ah, mas Paulo, como é que tu fala isso? Pedro fala. Querem andar com Pedro? Era o que estava acontecendo, né? Querem andar com Pedro? Fique à vontade. Eu não fui enviado para batizar. O meu ministério, que é para os gentios, para a igreja em graça, é esse. Não é esse aqui. Mas se vocês quisessem se justificar com isso, falam com Pedro. Porque futuramente Pedro também, se vocês pegar depois 1 Pedro, as cartas de Pedro,
Pedro entendeu o que Paulo estava falando. Demorou, mas entendeu. Porque havia uma transição de mente. Então Paulo aqui deixa bem claro, eu não fui enviado para batizar, mas para evangelizar. Por quê? No 18 ele diz, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, porém para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, é a mensagem da cruz que é o poder de Deus. Olha o que ele fala no versículo 24. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo é. Cristo é tudo em todos. A Bíblia não diz que ele é alguma coisa em todos. Ele é tudo em todos. Então, se Cristo é tudo, ele é o batismo, ele é a justificação, ele é a salvação, ele é tudo. Aonde está a heresia nisso? Não tem, qualquer pessoa que seja contra isso, ela está dizendo que a obra de Cristo não foi completa. Não, mas tem que ter. Tudo bem, eu te respeito. Para mim, está mais que suficiente. Cristo em mim, minha justificação. Não preciso mais tentar me justificar. É Ele quem me justifica. Lá na oração sacerdotal ele fala em João 17. E eu me santifico a mim por eles. A minha santificação vai santificar eles. Porque eles não vão conseguir se santificar. Mas em mim, eles se santificam. Romanos 6, nós somos... Ele se batizou por nós. Foi um batismo de uma vez por todas. Foi uma entrada no templo de uma vez por todas. Foi rasgado o véu de uma vez por todas. A salvação de uma vez por todas. Cristo em nós, esperança da glória. Pronto. Mas, como falamos Deus do princípio, respeitamos quem pensa o contrário. Nós hoje, se alguém perguntar, porque muitos perguntam, mas por que você não pratica o batismo nas águas? Porque para nós não existe mais rituais. Nós conseguimos ter um entendimento de colocar tudo na obra da cruz. Ela faz tudo. Nós não precisamos mais fazer nada espiritualmente falando. Na carne, todos sabemos como temos que proceder. Cada um sabe como tem que se proceder. Mas espiritualmente falando, está tudo feito. Queres colocar mais alguma coisa? Eu queria passar o último versículo, mas eu estou procurando aqui, não vou encontrar, vou atrasar a live, eu trago na semana que vem. Então tá, já temos 1h20. Queremos agradecer, tá? Paciência de vocês que estão aí escutando. Espero que tenha sido proveitoso. Se tiver algum contraponto, se você quiser colocar, pode ficar à vontade, tá? Estamos aqui num espaço democrático, respeitamos opiniões contrárias. Estamos passando para vocês aquilo que nós entendemos. Enxergamos isso hoje e dessa forma. E você que prefere ainda praticar rituais, amém. É uma escolha que cada um tem. Tá? Boa noite. Amém. Paz a todos. Até a próxima semana, né? E até quarta-feira que vem. Se assim Deus nos permitir. Deus nos permitir. Amém? Obrigado, hein?